Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Handouts de Linguística. No vídeo de hoje, a gente vai falar do quarto capítulo do livro Understanding Minimalism. Primeiramente, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para falar de algumas questões de tradução e agradecer ao professor Júlio Barbosa. O Júlio é professor lá da Unispar e ele me avisou que a noção de govern, que aparece nos manuais de sintaxe em inglês, é tradicionalmente traduzida como regência nos manuais em português, e não como governo, como eu fiz nos primeiros 3 vídeos. Então, eu resolvi fazer uma checagem, sabe? Checagem de traço? Não foi minha piada? Tá. Eu resolvi fazer uma checagem e eu vi que, por exemplo, no manual do Mioto, da Ruth Lopes e da Maria Cristina Figueiredo, eles traduzem govern and binding como regência e vinculação, enquanto que em alguns outros artigos, por exemplo, num artigo do Modesto, ele vai traduzir govern and binding como regência e ligação. Como eu estou mais acostumado com o termo ligação, eu vou adotar daqui para frente os termos regência e ligação quando eu falar de GB. Então, muito obrigado, Júlio, pelo alerta em relação à tradução. Esse livro ele está disponível para compra na Amazon e eu estou deixando o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Mas o próprio Hornstein, que é um dos autores do livro, deixa um link no perfil dele para download gratuito. Então eu também vou repassar esse link para você poder baixar o livro de graça. Embora eu tenha que alertar que essa versão gratuita tenha muitos problemas tipográficos, uma vez que as árvores sintáticas não saíram nela e isso pode dificultar a leitura. Vamos retomar um pouco o que vimos até o momento. O capítulo 1, ele trouxe uma introdução das bases de GB e do minimalismo e por que GB está sendo usada como ponto de partida para o minimalismo. No capítulo 2, vimos vários argumentos para dispensar DS e SS como níveis de projeção. No capítulo 3, vimos que a noção de regência pode ser dispensada quando falamos de papéis temáticos. No capítulo que vamos abordar hoje, os autores vão apresentar como o caso é tratado dentro do programa minimalista. Esse capítulo está dividido em 5 sessões. Como de costume, a primeira sessão apresenta o problema. A segunda fala um pouco sobre como o caso era tratado lá em GB. A terceira apresenta uma nova abordagem para esse fenômeno. A quarta traz as consequências dessa abordagem. Por fim, a quinta e última sessão traz as conclusões do capítulo. Então, bora para a discussão. Na introdução, os autores vão retomar um pouco daquela discussão que vimos no capítulo 2 de por que caso fazia com que a estrutura superficial, ou seja, SS, fosse necessária. Lembrando que caso ele não estava nos itens, então, ou seja, em DS os itens ainda não tinham caso. Porém, caso possui reflexos fonológicos, ou seja, o item chegaria em PF com caso. Isso mostra que no meio do caminho esse item deve ter recebido caso. Por esse motivo, a estrutura superficial era um nível intermediário no qual esse caso seria atribuído aos itens. No entanto, Chomsky e Lennes têm uma proposta alternativa de que o item não entra na derivação sem caso, mas sim ele entra com caso e esse caso é checado numa determinada posição. Então, por exemplo, o item já entraria com caso nominativo e ele checaria esse caso na posição de sujeito. Então, já vimos que a checagem de caso torna a estrutura superficial dispensável, porque você não precisa de um nível de representação intermediário para atribuir o caso. Nesse capítulo, os autores vão eliminar outra noção, a noção de regência. Então, já vimos no capítulo anterior como regência não é mais necessária no módulo de papéis temáticos, e para esse capítulo, os autores vão argumentar que a noção de regência também não é necessária quando a gente discute o caso. Os autores começam definindo regência a partir da noção de irmandade. Por exemplo, um item alfa rege um item beta se ele for um nó irmão de beta, ou seja, se alfa se comandar beta e beta se comandar alfa. No entanto, essa não é a única configuração que caso pode ser atribuído. Ele pode ser atribuído na posição de especificador, como ocorre com as flexões, ou com o possessivo. Como o especificador não seria um nó irmão do núcleo, aqui nós teríamos um problema porque esse núcleo ele estaria atribuindo caso a uma coisa que ele não rege. Então, a nossa proposta de caso precisa explicar
como que os itens eles recebem caso nessas duas configurações, na posição de complemento e na posição de especificador. Já vimos que a nossa proposta, a proposta que temos atualmente, explica a posição de complemento, que é a irmã do núcleo, só não dá conta da posição de especificador. Por esse motivo, os autores mostram uma reformulação da noção de secomando. Então, um nó secomanda um nó que é seu irmão. Eles reformulam isso apresentando a noção de M-comando. Essa noção permite que algo M-comande algo na projeção máxima, ou seja, isso incluiria tanto o complemento como o especificador. Com isso, se você falar que um item rege o outro, se ele M-comandá-lo, então você faz com que regência, com que o núcleo consiga reger tanto o seu complemento quanto o seu especificador. E a partir disso, a gente explica como ele consegue atribuir caso nessas duas configurações. No entanto, mesmo com essa reformulação de C-comando para M-comando, a proposta não dá conta de todas as construções no qual o caso é atribuído. Por exemplo, as construções ECM do inglês, como John expects her to leave, e algumas construções como for him to leave would be terrible. O problema é que os pronomes nessas duas construções não estariam nem na posição de complemento do núcleo e nem na posição de especificador, que são as únicas posições no qual o núcleo consegue atribuir o caso. Em John expects her to leave, o verbo expect atribui caso acusativo a her, mas esse elemento não estaria na posição de complemento desse verbo. Em for him to leave would be terrible, him recebe caso da preposição for, mas him também não está na posição de complemento de for. GB dá conta dessas exceções acrescentando uma outra noção, que é a noção de barreira. Então, o item seria barreira para atribuição de caso se ele não estiver na posição de complemento. Então, tanto nas construções ECM, como John expects her to leave, ou com as outras construções, como for him to leave would be terrible, o IP não é uma barreira porque ele está como complemento. No primeiro caso, ele é complemento de um VP, no segundo caso, ele é complemento de um PP. E pela falta de barreira é que o verbo expect consegue atribuir caso a her, mesmo que her não esteja na posição de complemento de expect, e a preposição for consegue atribuir caso a him, mesmo que him não esteja na posição de complemento de for. Os autores destacam que mesmo que isso resolva o nosso problema, a gente acaba com duas noções extras, que é a noção de regência e a noção de barreira. E isso é indesejável numa perspectiva minimalista. A terceira seção vai apresentar uma proposta para caso na qual as noções de barreira e de regência não sejam necessárias. A primeira coisa é, caso não é atribuído, mas sim checado. Ou seja, aquela história que a gente já viu de que os itens entram na derivação com caso e ele é checado numa posição determinada. O segundo ponto nessa proposta é que ele é checado sempre na mesma posição, que é a posição de especificador. Ou seja, a gente não precisa de regência porque a gente não vai precisar unificar essas duas posições, uma vez que agora, caso ele não é checado em complemento, e sim só na posição de especificador. Ok, mas como que um objeto seria checado na posição de especificador? Então, os autores voltam a alguns dados do francês e mostram que a diferença da posição de verbos nessa língua é evidência para dividir o IP em duas categorias. A primeira delas seria TP. TP seria a projeção responsável pelas informações temporais. A segunda delas seria AgriP, que seria a projeção responsável pelas informações de concordância. No entanto, há línguas que possuem concordância com o objeto. Elas motivam Chomsky a propor uma estrutura não com uma, mas com duas projeções agree. Agree-S, para a concordância com o sujeito, e Agree-O, que seria a concordância com o objeto. Assumindo essa estrutura, a atribuição de caso de sujeito e de objeto seriam semelhantes em termos estruturais. O sujeito se moveria para a spec de Agree-S, para checar o caso nominativo, enquanto que o objeto se moveria para o spec de Agree-O, para checar o caso acusativo. Ou seja, a checagem de caso ocorreria na mesma posição em ambos os casos, que é na posição de especificador. As construções ECM, que eram complicadas em GB, são facilmente explicadas nessa proposta, uma vez que o item entraria na derivação com caso acusativo e ele se moveria para a posição de Agree-O para checar esse caso.
E se eu não gostar desse modelo com agree-all? Os autores mostram que não é necessário assumi-lo, que há uma proposta alternativa usando o modelo de verb shells que eles apresentaram no capítulo 3 para dar conta desse caso também com o objeto recebendo caso na posição de especificador. Por exemplo, assumiríamos que o verbo leve tenha dois especificadores. O sujeito poderia checar o seu caso em um dos especificadores e o objeto se mover para checar o caso no outro. Então, o item que funciona como sujeito checaria seu caso na posição de especificador, como a gente já assumia. O objeto ele se moveria para uma posição de especificador, seja de agree ou seja de vizinho P, para checar o caso acusativo. No entanto, há um terceiro caso que ele também é atribuído na posição de complemento que a gente não falou. Esse é o caso oblíquo. Se essa é uma proposta geral para todos os casos estruturais, então tanto o nominativo, o acusativo e o oblíquo precisam checar seu caso na posição de especificador. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa para falar como que o oblíquo vai receber um caso na posição de especificador. Os autores fazem isso assumindo que acima da projeção PP tem uma outra projeção. Essa projeção seria agree-P. Se o nosso objetivo é elaborar uma proposta que explique os três casos estruturais, nominativo, acusativo e oblíquo, da mesma forma, a gente vai ter que mostrar que o item que entra na derivação com oblíquo, ele se move para uma posição de especificador para checar esse caso. Lembrando que o caso oblíquo ele é checado na posição de complemento de um núcleo de uma preposição. Os autores assumem, então, que existe uma projeção agree também acima de PP. A preposição se moveria para a posição de núcleo dessa projeção, enquanto que o complemento se moveria para a posição de especificador. Pensar que existe uma projeção agree acima da projeção da preposição pode parecer estranho se a gente considerar os dados do inglês, nos quais a preposição ela não tem nenhuma concordância com o nome. Porém, isso não é verdade para todas as línguas. Os autores mostram que no húngaro a preposição ela concorda com o nome. Essa concordância que a gente vê em algumas línguas seria a evidência de que existe uma projeção agree também para as preposições. E o item, ele se moveria para o especificador dessa projeção para checar o caso oblíquo. O que ocorre é que no húngaro esse movimento seria aberto. Então o item ele nasce como complemento e se move abertamente e por isso que o húngaro ele tem pós-posições, ou seja, o nome vem antes do núcleo. Enquanto que no inglês esse movimento é coberto, ou seja, você não vê. O que acontece então é que no inglês a gente tem preposições, porque o núcleo fica antes do item. Os autores fazem inclusive uma relação desse movimento com a existência de morfologia. Se o item ele se move abertamente, aparentemente vai existir uma morfologia aberta, enquanto se ele se mover cobertamente, essa morfologia também vai ser coberta. Eles trazem alguns dados do árabe que mostram que quando o núcleo está pós-posto, ou seja, houve um movimento, então há mais morfologia do que quando o núcleo está pré-posto. Ou seja, esse movimento aberto de um item para antes da preposição está relacionado de alguma forma com o fato de haver uma morfologia expressa da concordância. Os autores também trazem a discussão do prosão. Por que essa discussão é relevante? Porque o prosão ele possui um comportamento tanto anafórico, exigindo um antecedente, quanto pronominal. Ou seja, ele parece requerer tanto os princípios A e B, ou seja, ele tem que estar ligado em sua categoria regente e não ligado na sua categoria regente. E isso é contraditório. Como que o item consegue satisfazer princípios contraditórios? A única maneira é ele não ser regido por nada. Então, o teorema do Pro diz que ele não pode ser regido. O problema é que Pro não receberia caso, uma vez que ele não é regido, e ele estaria na mesma configuração que um sujeito prototípico, ou seja, na posição de especificador de um TP. Uma saída seria falar que apenas é capaz de reger TPs finitos, ou seja, num caso prototípico, que é um TP finito,
esse TP ele é capaz de reger e por isso ele atribui caso, enquanto um TP não finito, que é no caso do prosão, ele não consegue reger e por isso ele não consegue atribuir um caso. No entanto, os autores problematizam isso falando que você coloca a noção de regência, uma noção sintática, definida a partir de um traço lexical, que é esse traço finito versus não finito. Uma saída encontrada por Chomsky e Lenisk é assumir que o prosão recebe um caso nulo. Esse caso ele seria checado nas mesmas configurações que os outros, ou seja, o prosão entraria com caso nulo e esse caso seria checado no especificador de um TP não finito. Uma das consequências é que os elementos eles não checam caso na mesma posição em que eles checam papel temático. Isso a gente já assumia para o nominativo e para o genitivo, porém é uma novidade para o acusativo e para o oblíquo que se movem para receber caso, o que não era assumido antes. Essa seção ainda vai apresentar alguns padrões de aceitabilidade que eram estranhos para GB e com essa nova proposta eles passam a ser explicados e através desses padrões que envolvem a anáfora e each other, eles mostram como ligação é checado no componente coberto, ou seja, em LF e não em SS. Por fim, os autores finalizam a seção 4 investigando a proposta de que o verbo sempre se mova no componente aberto. Para isso, eles investigam alguns padrões de elisão com verbos bitransitivos e eles observam que você só consegue explicar a elisão que ocorre nesses constituintes se você assumir que o objeto se moveu. Então, eles assumem que o objeto sempre se move abertamente para receber caso. No entanto, a gente precisa assumir que o verbo também se move para que a gente tenha a ordem verbo-objeto. Por fim, a quarta e última sessão traz uma breve revisão de tudo o que foi visto no capítulo. Então, os itens eles não têm mais caso atribuído a eles, eles entram na derivação com caso e esse caso é checado em posições específicas. Todos os itens têm seus casos checados na mesma posição, que é a posição de especificador, ou seja, acusativo, nominativo, oblíquo, caso nulo são checados nessa posição de especificador. E, além disso, como você tem uma única posição, você não precisa mais da noção de regência. Então é isso. Esse foi mais um Handout de Linguística. Vejo vocês no próximo vídeo. Nossa, inclusive essa questão da tradução é um inferno na sintaxe. Não sei porque sintaxista gosta de complicar tanto. E, tipo assim, quando eu estava no mestrado, eu fazia uma matéria com a Ana Scher, e a gente leu um texto que era sobre head, e aí eu falava, porque o texto fala da cabeça, aí ela, do núcleo? Porque head é traduzido como núcleo nos artigos em português. Ou trace, que eu estava numa matéria do Jairo, aí eu, porque o trace, o traço, é o vestígio? Aí você fica tipo, por que vocês não traduzem direito? Faz sentido. Aí tipo, porque aí tem feature, que aí eles traduzem como traço. Então, feature é traço e trace é vestígio. E sempre sai errado. Sempre, às vezes eu vou falar... Tanto tem um dos vídeos que eu tive que corrigir depois, que eu falei traço e era vestígio. Nossa...